Esse vídeo é a reflexão da missa do 11º domingo do tempo comum, ano C. Este domingo nos traz uma reflexão. O que é preciso fazermos para entrar no reino de Deus? Nós vamos fazer uma releitura do Evangelho de hoje. O Evangelho começa dizendo que Jesus está caminhando em direção a Jerusalém. Jerusalém é o caminho da condenação, é o lugar da morte de Jesus. Mas mesmo assim, ele não desanima, ele não desiste, ele vai para cumprir a sua missão, para trazer a sua salvação. Quando Jesus está no caminho, alguém pergunta para Jesus: Senhor, é verdade que são poucos que se salvam? Nesta pergunta, nós podemos perceber duas realidades. Que existe a realidade presente, a realidade que nós estamos vivendo, mas existe uma realidade celestial, algo muito maior do que aquilo que nós vivemos no presente. E Jesus, ele responde: esforçai-vos para passar pela porta estreita. Jesus, ele não responde se são poucos ou se são muitos. O que ele quer de nós é o esforço. Jesus nos mostra que ele trouxe a salvação, que ele é a salvação. Ele nos mostra que o nosso lugar está guardado no reino dos céus, que ele quer que nós estejamos com ele no reino dos céus. Mas ao mesmo tempo, ele nos mostra que devemos colaborar, que devemos fazer a nossa parte, que devemos fazer o nosso esforço pessoal. E aqui Jesus nos traz duas imagens. Uma primeira imagem é da porta estreita. Larga é a porta do mundo, é a porta que leva à perdição. Mas Jesus nos mostra que a porta que leva ao céu é a porta estreita. A porta estreita por quê? Porque só existe um caminho que nos leva ao Pai. E esse caminho é o próprio Jesus. Jesus que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Chega alguém e diz: padre, eu fui ali num lugar que a pessoa sabia tudo de minha vida. Não é o caminho que leva ao Pai. Eu fui num lugar que só um pano com suor já curava as pessoas. Não é o caminho que leva ao Pai. Eu fui num lugar que tinha a imagem dos santos, mas tinha outras imagens que eu não sei nem quem era. Não é o caminho que leva ao Pai. O caminho que leva ao Pai é só um, é o próprio Jesus. E outra imagem que Jesus ele traz é a imagem da porta fechada. Jesus ele diz: quando o dono da casa levantar, vai fechar a porta, e quem estiver fora, não adianta mais gritar, não adianta mais pedir para abrir. Meus irmãos e irmãs, aqui Jesus nos mostra, Jesus nos ensina que é aqui, que é agora, que nós preparamos o nosso lugar no reino dos céus. É nesta nossa vida, é nesta nossa caminhada. E eu estou convencido que duas atitudes são necessárias para termos este lugar no reino de Deus. Uma primeira atitude é o amor. Amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a nós mesmos. Sermos capazes de amar até os inimigos, de rezar por aqueles que nos perseguem. E a outra atitude é a prática do bem. Como também diz Jesus em uma outra leitura: vindes benditos do meu Pai. Eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estava nu e me vestistes, eu estava na prisão, doente, e fostes me visitar. Senhor, quando foi que fizemos isso? Toda vez que vocês fizeram a um desses pequeninos. E Jesus no Evangelho ele diz: virão pessoas de todos os lugares, do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, e sentarão à mesa do banquete. Meus irmãos e irmãs, Jesus ele não escolhe a quem salvar. Ele não faz exclusão, distinção.
pobre, rico, branco, preto, alto, não. Jesus, ele quer salvar a todos. O que ele quer é a nossa colaboração, é o nosso esforço. E Jesus conclui o evangelho dizendo: os últimos serão os primeiros. Jesus nos mostra que aqueles que nesta vida são os explorados, os excluídos, os injustiçados, os marginalizados, esses terão precedência no reino dos céus. Meus irmãos e irmãs, existe uma realidade muito maior, muito melhor, que é o reino de Deus. Façamos todo esforço, procurando viver a palavra de Deus, seguindo os ensinamentos e orientações de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.